Hoje vamos iniciar nosso segundo bimestre de ciências. Eu resolvi gravar essa aula para ficar melhor para vocês, pois muitos não conseguem entrar no mesmo horário e para todos não perderem. E nessa aula, tudo que eu passar aqui, eu passaria na aula online, no nosso momento online. Nós vamos começar a nossa aula. O que vamos ver nessa aula? Nós vamos ver a obtenção de alimentos, a relação entre os seres vivos, cadeia alimentar e teia alimentar. As páginas do livro que vocês vão utilizar para esse estudo são as páginas 20 até a página 26. Vamos dar continuidade. Obtenção de alimentos. Primeiramente, temos de onde é que vem o alimento. Porque cada ser vivo tem sua forma de se alimentar. Por exemplo, uma planta não se alimenta de carne, a não ser aquelas que sejam carnívoras. E tem certos animais que se alimentam apenas de plantas, tipo os carneiros, capivara, os bois, o gado, no caso, o cavalo, assim por diante. Vamos lá. Todos os seres vivos precisam de alimento, pois eles são sua fonte de energia e de materiais para sobreviver, e se desenvolver e se reproduzir. E os seres vivos, eles obtêm os alimentos de duas formas. São elas: a primeira é produzindo seu próprio alimento, ou então se alimentando de outro organismo. Os primeiros seres são os seres produtores, que são os seres vivos, que são chamados de produtores, pois produzem o próprio alimento. Neles estão inclusos as plantas, que são predominantes nos ambientes terrestres, as algas e certas bactérias, e são encontradas principalmente em ambientes aquáticos. A maioria dos produtores fazem fotossíntese, que esse processo eles utilizam a água, o gás carbônico e a energia do sol para a produção de açúcares, utilizados como alimento. No caso, as plantas utilizam esse meio da fotossíntese, elas mesmas produzem seu próprio alimento, através da luz solar, da água e do gás carbônico. Os seres consumidores. Os seres consumidores são aqueles que se alimentam de outros organismos, ou parte deles, como folhas, frutos, sementes e ovos. Todos os animais são consumidores, inclusive o ser humano. Aqui temos aqui um exemplozinho aqui do lado. E nessa imagem, se você perceber, eles estão separados em grupos, que são eles. Esse primeiro de baixo, os herbívoros, que são animais que se alimentam apenas de plantas. Apenas de plantas e frutos, que é o caso da girafa e esse daqui. Em seguida tem os carnívoros. Os carnívoros se alimentam de outros animais, não só carne, mas outros animais. E em seguida temos não está aqui, mas são os onívoros. Não está nessa imagem, mas são os onívoros, que são animais ou seres vivos que se alimentam tanto de plantas quanto de outros seres vivos, outros animais.
E um exemplo de um animal onívoro mais comum é o ser humano, nós mesmos. Porque a gente se alimenta de vegetais e também se alimentamos de animais, da carne dos animais. Vamos dar o seguinte. Também temos os seres decompositores. Os seres decompositores são seres vivos que se alimentam de partes mortas ou resíduos de seres, como fezes e restos de vegetais. São representados por várias espécies de fungos e bactérias e estão em todos os ecossistemas. Eles evitam acúmulo de restos de dejetos nos ecossistemas, transformando eles em compostos mais simples, que podem ser aproveitados por seres produtores. Ou seja, esses seres são responsáveis pela reciclagem de alguns nutrientes. E a maioria dos organismos decompositores são microscópicos, ou seja, são tão pequenos que só podem ser vistos com a ajuda de microscópios. E neles estão algumas bactérias, temos aqui outro caso de animais, que são os urubus, as hienas, a minhoca e as moscas. Eles são normalmente confundidos como seres decompositores, porque eles se alimentam de organismos mortos, de animais que já morreram. Mas só que, para ser um animal decompositor, existe uma pequena regra, que eles precisam transformar a matéria orgânica em nutrientes inorgânicos. Como eles não fazem essa transformação dos alimentos, eles são classificados como seres decompositores. No caso, eles não são classificados como seres decompositores, e sim como seres detritívoros. Quase não saiu, mas saiu. Vamos dar para o seguinte. As relações alimentares entre os seres vivos. A interação alimentares entre os seres vivos são representadas em cadeias alimentares e teias alimentares. Vamos ver cada uma delas. Cadeias alimentares. Os seres vivos de um ecossistema interagem de diversas maneiras. Um tipo de interação são em relações alimentares, ou seja, aquelas que envolvem um organismo se alimentando de outro. As relações alimentares entre os organismos nos ecossistemas podem ser representadas pelas cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por uma sequência de interações de diferentes organismos que servem de alimento uns aos outros. Vou mostrar um exemplo aqui, e as setas vão mostrar que parte de um ser vivo que serve de alimento em relação ao outro. Temos aqui os animais. Um exemplo de uma cadeia alimentar. Temos aqui uma plantinha, que é a embaúba. Temos uma setinha indicando para um animalzinho, o bicho preguiça. E temos outra setinha indicando para um pássaro, que esse pássaro é chamado de árpia. E embaixo temos o quê? Temos algumas bactérias e fungos. Como essa cadeia vai se formar? No caso, essa embaúba, essa árvore, vai servir de alimento para o bicho preguiça, que é um consumidor. Esse bicho preguiça, ele vai servir de alimento para a árpia, que é outro ser consumidor. E todos eles, tanto a planta quanto o bicho preguiça como a árpia, eles estão interligados entre os decompositores. Porque quando eles morrem, as bactérias vão consumir seu corpo, consumir seus nutrientes após sua morte. No caso, a bactéria está ligada com todos eles.
Aí, em geral, as cadeias alimentares são representadas graficamente. Esse aqui é o exemplo, o mesmo exemplo anterior, só que com setas, um gráficozinho. Temos aqui a embaúba ligada com o bicho preguiça, a bicho preguiça ligada com a harpia, pois serve de alimentos, e todos os três estão ligados com os seres decompositores, que vão servir de alimentos futuramente para eles. De modo geral, as cadeias são compostas de um produtor e um ou mais consumidores e decompositores. Cada um desses seres vivos corresponde a um elo da cadeia. E cada posição na cadeia alimentar é denominada nível trófico. Vamos ver agora alguns níveis tróficos, alguns níveis da cadeia alimentar. O primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores, como as plantas terrestres e aquáticas, que são os seres vivos que produzem seu próprio alimento. O segundo nível trófico é ocupado pelos animais consumidores primários, que se alimentam de produtores, que é o caso dos aruais, que são caramujos que se alimentam de plantas aquáticas. Esse exemplo aqui é porque ele está no livro, que é do aruá. Vocês vão ver até a imagenzinha dele. O terceiro nível trófico, é ocupado pelos consumidores secundários, que se alimentam de consumidores primários, que é o caso do carão, que se alimenta dos aruais. Temos o quarto nível trófico, que são consumidores terciários, que se alimentam de consumidores secundários, que é o caso da cobra sucuri, que é uma serpente que se alimenta do carão. E em seguida tem mais níveis. Tem o quinto, tem o sexto e assim por diante. Mas vamos voltar naquele exemplo anterior. Vamos voltar aqui. Pronto. Como ficaria aqui os níveis tróficos? A embaúba seria do primeiro nível, porque ele é produtor. O bicho preguiça seria do segundo nível, porque ele se alimenta do produtor. Que a preguiça é um consumidor primário, que se alimenta apenas dele. E a harpia vai ser o consumidor de terceiro nível, que se alimenta de consumidor secundário. E esses três vão fazer um esquemazinho dos níveis tróficos. Vamos adiantar, vamos entrar para o seguinte. Quarto nível. Teias alimentares. As teias alimentares são compostas por várias cadeias alimentares em um ecossistema. Pronto. Em um ecossistema, as cadeias alimentares não ocorrem isoladamente, elas se interagem, formando teias alimentares. Em seguida, vamos fazer um esquema da teia alimentar de seres vivos de uma comunidade do Pantanal do estado do Mato Grosso. No caso, em uma teia alimentar, vai ter diversas cadeias alimentares, que vamos ver aqui um exemplo. Temos o capim. O capim que vai servir de alimento para o cervo, e o cervo serve de animal para a onça pintada. Outro segundo exemplo, as plantas aquáticas, que servem de alimento para o cascudo serve de alimento para a piranha serve de alimento para a sucuri, e a sucuri serve de alimento para o urubu. Nesse caso que vocês vão ver na imagem a seguir, vai ser o urubu de cabeça vermelha, que ele é um animal que existe no Pantanal. Aqui está o esquemazinho, o esquema deles, dos animais. Aqui temos alguma legenda deles, caso vocês não reconheçam eles.
essa imagem tem no livro de vocês, a imagem exclusivamente do livro. Em uma teia alimentar, alguns seres vivos podem ocupar diferentes níveis tróficos, dependendo da cadeia alimentar analisada. Vamos ter como exemplo da sucuri. Ela ocupa um terceiro nível trófico quando se alimenta de um consumidor primário, como a capivara. Mas também ela ocupa o quarto nível trófico quando se alimenta de um animal secundário, como a piranha. Temos aqui um exemplo de uma teia alimentar no Pantanal. No caso, a seta ela fica apontando para o animal que vai consumir esse ser. Por exemplo, o capim ele serve de alimento para a capivara, que a capivara ele vai servir de alimento tanto para a onça pintada lá em cima, quanto para a sucuri, que a seta está indicando. E o capim também vai servir de alimento para o cervo do Pantanal, que vai servir de alimento para a onça pintada. E o capim também vai servir de alimento para o caramujo, que vai servir de alimento para as plantas aquáticas. E assim, uma teia alimentar está sendo composta por diversas cadeias alimentares, só nessa composição desses animais aqui. Certo? Pronto, aí chegamos ao fim da nossa apresentação, da nossa aula. Eu vou deixar uma atividade para vocês, são questões que englobam esse conteúdo e até a próxima aula. Eu aguardo vocês no grupo.